nós estamos falando sobre colheita mecanizada da cana-de-açúcar, que é um assunto de máquinas agrícolas e implementos. Para falar sobre esse conteúdo, nós vamos falar sobre a colhedora de cana-de-açúcar. Em uma oportunidade anterior, nós vimos uma imagem que mostrava todos os componentes principais da colhedora de cana-de-açúcar. E agora nós temos uma foto que mostra a colhedora, mostrando, é claro, os seus principais componentes, como por exemplo o despontador aqui nessa parte frontal. Também nós vemos o divisor de linhas, o rolo tombador e as sapatas. Também podemos aqui ter um destaque para a esteira da colhedora. Vamos aqui passar uma imagem e vamos mostrar um outro exemplo de máquina colhedora de cana-de-açúcar. E nessa imagem, também de uma foto, nós podemos destacar que o acionamento desses mecanismos principais são realizados por motores hidráulicos. Nós também já em uma outra oportunidade nós falamos que normalmente essas máquinas possuem dois sistemas hidrostáticos. Um sistema hidrostático é normalmente dedicado para o acionamento das esteiras, já que boa parte da energia da máquina é consumida para o seu transporte, porque aqui nós temos uma máquina bastante pesada, e uma outra bomba hidrostática é utilizada para o acionamento dos mecanismos. E quais são esses mecanismos? Mecanismos, por exemplo, relacionados ao despontador, ao divisor de linhas, ao sistema de corte de base, aos rolos que transportam a cana-de-açúcar através da máquina, também ao acionamento do rolo que faz o corte, fracionamento dos comos, ao acionamento do extrator primário. Também nós vamos ter a necessidade de um acionamento da esteira que nós temos aqui. Nós temos uma corrente com taliscas que fazem o transporte do produto até o transbordo. E antes de ser transbordado o produto, ainda é necessário se fazer uma segunda limpeza no extrator secundário. Então, para o acionamento de todos esses mecanismos, é necessário o uso de motores hidráulicos. Aproveito para mostrar também uma outra imagem de uma outra colhedora e destaco que vocês vejam que as colhedoras, de forma geral, essas colhedoras de cana picada são muito semelhantes. Em sua essência, são muito parecidas. São parecidas em relação aos componentes, às suas funções principais e, e aproveitando que esses componentes são bastante semelhantes, nós vamos falar da função agora do divisor de linhas. Para falar dessa função, aqui eu destaco o divisor de linha interno e o divisor de linha externo. Esses divisores de linha também são comumente chamados ou popularmente chamados de pirulitos. Também nós temos aqui essas facas que ajudam na divisão das linhas. Aproveitando agora o nosso conteúdo sobre o defletor e o divisor de linhas, eu quero mostrar para vocês um vídeo onde nós vamos ter uma melhor noção sobre o funcionamento desses mecanismos. Vamos começar agora falando sobre o divisor de linhas. O divisor de linhas, então, tem essa função de ordenar a cultura da cana-de-açúcar, principalmente porque normalmente esse produto é tombado. Está tombado ou não está corretamente ordenado na linha. Então vamos voltar aqui e vamos destacar que é comum que a cultura da cana-de-açúcar esteja tombada, acamada, entrelaçada entre as linhas. Então, o divisor de linha tem essa função de auxiliar no ordenamento para o corte, de base. Vamos aqui então mostrar que essa função do divisor de linhas pode ser controlada a partir da cabine. Além do acionamento em rotação, pode ser feito um controle relacionado à sua angulação em relação ao solo. Isso é muito importante para auxiliar no melhor ordenamento da cultura, para a cultura ser destinada ao corte.
E essa cultura, né, da cana-de-açúcar, ela pode acamar principalmente porque a cana ela é uma cultura que tem um peso. Esses comos, pelo peso e pela sua natureza de crescimento, podem vir a tombar. E novamente falando, né, o divisor de linha tem essa função de ordenar os comos para o corte. E aqui nessa parte do vídeo está sendo dado um destaque que quando a máquina é acionada em marcha ré é necessário fazer o levantamento das sapatas do divisor de linhas, para evitar que essas sapatas se arrastem ao solo quando a máquina for acionada em marcha ré. E é isso que o vídeo está mostrando neste momento. Também nós temos nesse vídeo algumas informações relacionadas aos divisores externos. Como o próprio nome sugere, os divisores externos vai auxiliar na divisão ou na facilitação da divisão em relação às linhas que estão externas, principalmente quando as linhas estão emaranhadas entre si. E aqui então nós temos novamente uma melhor indicação para esses divisores externos, principalmente quando nós temos uma situação parecida com o que nós vemos agora. Porque uma das grandes dificuldades que o operador tem para a colheita da cana-de-açúcar é quando nós temos uma situação em que a cana está emaranhada. Neste caso, quando a cana está tombada, o operador ele tem dificuldade em visualizar a linha da cana-de-açúcar, visualizar corretamente a posição exata da linha da cana-de-açúcar. Isso pode trazer um pisoteamento da esteira sobre as linhas de plantio. E essas linhas, né, uma vez que foram pisoteadas, isso pode trazer um prejuízo bastante sério para a produtividade do ciclo anterior. Lembrando que a cultura da cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, cultivada ao longo de 5, 6, 7 ciclos de cultivo. E uma vez que essa cultura, essa soqueira, ela for danificada, isso pode trazer um prejuízo permanente para o canavial. Então, vamos seguir aqui no vídeo, onde nós temos, né, um destaque, né, falando, né, sobre ainda essa operação dos divisores de linha e que pode ser complementada utilizando as facas laterais. E essas facas laterais são aplicadas principalmente quando ocorrem situações em que o cultivo está emaranhado também com plantas daninhas ou ainda com um tombamento muito severo. Eu também quero destacar que essas facas laterais, elas são acionadas somente quando realmente necessário. Por quê? Porque se essas facas laterais forem acionadas de uma forma desnecessária, isso pode trazer um maior, né, consumo de combustível, um consumo de combustível que poderia ser evitado. Ainda em relação aos instrumentos que estão na parte frontal da colhedora, vamos aproveitar para falar sobre a sapata dos divisores de linha. Essas sapatas dos divisores de linha trabalham bem próximas ao solo, e isso tem a função de auxiliar no ordenamento das plantas de cana-de-açúcar para o corte, no corte de base que nós vemos nessa posição. Contudo, mesmo assim, elas trabalham próximas ao solo, mas se tivermos um contato direto com o solo dessas sapatas, pode trazer uma quantidade maior de impurezas minerais juntamente com os comos cortados. Então, é necessário que elas trabalhem próximo ao solo, mas não tocando, não raspando ao solo, porque se elas trabalharem raspando ao solo, além do desgaste que nós vamos ter aqui para sapatas, nós vamos ter uma quantidade excessiva de impurezas minerais sendo levadas junto aos comos. Por último, vamos falar também sobre o rolo tombador. O rolo tombador ele tem como função fazer a deflexão
da cultura da cana-de-açúcar para o corte. Aqui, nessa imagem, nós podemos observar melhor como que funciona. Vamos então destacar o rolo defletor. Ele possui uma rotação em que essa rotação e o ângulo de trabalho faz com que a planta ela seja inclinada, seja defletida para este corte, para o corte de base, esse rolo acionado hidraulicamente, esse rolo que possui um disco com facas, e essas facas periféricas realizam o corte de base da cultura da cana-de-açúcar. O corte de base segue então para a alimentação pelos rolos alimentadores. Tambor defletor, né, esse rolo defletor ele também pode ter seu ângulo alterado para aumentar ou reduzir a deflexão da cultura para o corte de base. E esse vídeo vocês podem, né, buscar através esse endereço do YouTube, ou então vocês podem usar na busca o título de defletor e divisor de linhas para vocês então encontrarem esse vídeo e assistirem com mais detalhes esses mecanismos relacionados ao divisor de linhas, às facas laterais e também ao rolo defletor.